Hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa diferença entre magia e mágica. E a gente vai entender também que nem sempre isso foram coisas totalmente opostas. Assim como tudo que nos cerca, sempre vai ter uma história por trás, um motivo aqui, um motivo ali. O interessante entre magia e mágica é que elas também derivam da mesma palavra, que vem lá do persa, que seria magush. Magush seria a elite intelectual da Pérsia. Os sábios, os religiosos, aqueles que acreditavam que tinham a chave aí dos conhecimentos e a chave dos mistérios da religião. Agora que a gente viu de onde que se originou essa questão de Magushi, como essa palavra em si fez surgirem essas derivações, a gente vai ter que falar e adentrar um pouco na questão do ilusionismo. E a gente vai ver que é interessante a forma que isso vai acabar se cruzando. No Egito, tem relatos que existiu um mágico chamado Deide, que reza a lenda e dizem na boca pequena que ele fazia até mesmo gansos que não tinham cabeça interagir de alguma forma com as pessoas que estavam lá. Mas nesse caso, um mágico nessa época era muito mais para fazer um entretenimento, muito mais para entreter festas, se apresentar em ruas, não era algo tão elitizado como nós vemos hoje, e isso tem muito a ver também com o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco no vídeo. Então, não esquece de se inscrever e deixar seu like. Na Grécia, a gente vai ter duas palavras que vão ser mageia e magic. Mageia seria um substantivo usado para se referir ao conhecimento da religião e os mistérios daquelas religiões que os magos tinham. Já a palavra magic seria o resultado dessas aplicações, o resultado do uso aí dessas técnicas aí na sua vida, enfim, aplicando de alguma forma. Segundo, a gente vai até o século XIX e a gente vai ver como o ilusionismo, de certa forma, acaba, querendo ou não, passando bem perto do que a gente veria ter hoje sobre o ocultismo, até mesmo sobre a definição da palavra. Aí a gente vai ver a treta principal que vai ser entre Crowley e entre Harry Houdini, que era aqui o caçador de charlatões contra aquele que dizia que o que ele fazia era um sistema de vontade. Na Grécia, acabou surgindo os taumaturgos. Os taumaturgos eram pessoas que faziam seus truques de ilusionismo, seus truques de mágica, entretinham o povo, como aquele que a gente falou agora há pouco lá no Egito. Eles faziam isso, só que a diferença é que eles também diziam que eles não tinham uma conexão com divindades, eles não tinham uma conexão com os deuses. Eles apenas faziam através de truques, através de técnicas. Então, isso, e até mesmo como a Grécia também tinha a sua elite intelectual, também tinha os seus sábios, também tinha os seus estudiosos, aqueles que também deveriam deter aí a chave do conhecimento, de alguma forma eles precisavam diferenciar um do outro. Eles pegaram a palavra magic, entregaram essas palavras para os taumaturgos, ou seja, os taumaturgos faziam os espetáculos, as apresentações deles, então eles faziam magic, tá? Que seria mágica. A palavra mageia, ela foi preservada para os magos. Ela foi preservada, assim, para mostrar que eram detentores do conhecimento, enfim, toda aquela questão de, enfim, de elevar sempre as pessoas com nível intelectual. Entende? Então, nesse caso, eles pegaram a palavra mageia, fizeram com que permanecesse com os magos, e desde aquele tempo a palavra magic acabou indo para os taumaturgos, que seriam ali, digamos, um ancestral do que a gente viria a conhecer como ilusionismo hoje em dia. Mas isso não acabou por aí, porque a gente vai parar no século XIX. Que lembra que eu falei para vocês no início do vídeo a respeito de como eram vistos os ilusionistas, no sentido que eram para entreter o povo de rua, enfim. A partir do século XIX, principalmente por Jean Eugène Robert Randin, ele é conhecido no ilusionismo como o pai do ilusionismo. Ele que começou a colocar o ilusionismo de terno e gravata de uma forma mais elitizada. E no século XX, aí a gente vai chegar no famoso embate que teve entre esse cara aqui, Aleister Crowley, e Harry Houdini, o grande Houdini. Esses dois tiveram uma treta da seguinte forma. Houdini basicamente estava dando uma de Padre Quevedo. Ele estava numa saga de desmentir charlatões espirituais, dizendo que as técnicas que eram usadas para as pessoas não deixavam de ser as técnicas que ele mesmo usava, o magic, que a gente viu agora, o próprio magic grego.
Só que, claro, tem até uma questão mais pessoal dele que muitos médiums diziam que ele poderia ter uma comunicação com a mãe dele, ele pediu, ele procurou ajuda de alguns médios e acabou levando inúmeros golpes. Isso fez com que ele pegasse ainda mais ranço em relação, então essa saga, essa busca de desmentir, realmente também tinha uma questão pessoal junto. Então ele dizia que o que era dito magia, que era feito na verdade eram técnicas do Magic grego, e ele poderia desmentir. Então ele seria uma mistura de Padre Quevedo com até mesmo o Mister M. Anos 90 aí vai entender. Toda vez que o Rondini ficava dizendo que o que os magos, os magistas faziam não deveria ser muito diferente do que um mágico de palco, o Crowley queria se ir de arrasta para cima fazendo isso. Então o que ele fez? Para ele colocar uma força muito maior na palavra, ele pegou a palavra Mageia, que é aquela palavra que a gente viu que ficou separado para os magos, e para colocar mais força e mais vontade no sentido literal na palavra em si, ele pegou a letra K. Claro que a letra K é a 11ª letra do alfabeto e também muito a ver na questão da simbologia da letra K, do número 11, dentro do próprio sistema de magia de Crowley, que seria o Tele. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, não esqueçam de estar mandando para mim, deixem aqui nos comentários e deixa seu like, deixa sua inscrição aqui no canal também. Não esqueçam de estar me seguindo nas redes sociais, Arqué_Jean, e obrigado, tá? Logo estamos de volta.